Olá pessoal, todo mundo bem por aí? Por aqui todo mundo bem também, graças a Deus. Eu e a Karine novamente levando mais conteúdo para vocês. Espero que gostem novamente, que curtam. Espero que vocês tenham estudado a aula anterior, né? Já pode mandar as dúvidas por e-mail, deixa aqui nos comentários abaixo no YouTube. E se conecta aí nas nossas redes, tá? A gente está com bastante conteúdo online. Vamos lá, pessoal, estudar, né? Hashtag vamos estudar. A aula de hoje vai abordar o Yin Yang, que a gente começou a falar na aula passada, por causa da sua relação com o Tao, né? A gente viu que o Yin Yang é uma das manifestações do Tao, é uma das manifestações dessa dualidade universal, tudo bem? Lembram disso? Então hoje a gente vai falar mais esmiuçadamente sobre o Yin Yang. A gente vai começar a falar sobre as 7 leis dessa dualidade universal, tudo bem? Primeira lei que rege essa dualidade universal. Todo o universo é constituído de diferentes manifestações da unidade infinita. Segunda lei. Tudo se encontra em constantes transformações. Terceira lei. Todas as contrariedades são complementares. Quarta lei. Não há duas coisas absolutamente iguais. Quinta lei. Tudo possui frente e verso. Sexta lei. A frente e o verso são proporcionalmente do mesmo tamanho. Sétima e última lei. Tudo tem um começo e um fim. Continuando, essas 7 leis da dualidade universal nos remetem às 7 leis universais, que está escrita no livro Kybalion, que traz os ensinamentos de Hermes. Ele era mensageiro dos deuses e viveu no Egito Antigo. Essas 7 leis universais são: primeira lei universal, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Segunda lei, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Princípio da vibração. Nada está parado nesse universo, tudo vibra, tudo se move. Quarto princípio, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O quinto princípio, o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda e o ritmo é a compensação. Sexto princípio, o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei do acaso, né? O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida, né? Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa dessa lei. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu gênero, seu princípio masculino, e tudo tem seu princípio feminino. Ele se manifesta em todos os planos, essa lei. Ok, tudo bem? Anotadas 7 leis, vamos para o próximo. O Yin Yang ainda possui 4 aspectos fundamentais para o relacionamento entre eles. Aí que a gente chegou na parte importante, tá? Essas 4 observações, né? Esses 4 aspectos são realmente fundamentais para você entender essa relação Yin Yang, e isso vai, inclusive, fazer o seu bom diagnóstico e bom tratamento futuramente. Vamos lá. O primeiro aspecto é o aspecto da oposição. São polos opostos, né? A gente está falando do Yin Yang, né, pessoal? Então, são polos opostos de um mesmo ciclo. Porém, nada é absolutamente Yin, nem nada é absolutamente Yang. Lembra da primeira aula? A gente falou sobre isso rapidamente. Segundo o princípio da interdependência. Um não existe sem o outro, um não recusa o outro, lembram? Lembrando que todo Yang tem um pouco de Yin e todo Yin tem um pouco de Yang. Terceiro princípio é o princípio do consumo mútuo. O consumo ideal é quando o Yin e Yang estão em equilíbrio. Quando isso não acontece, o desequilíbrio de um afeta diretamente o outro, né? E isso dá as patologias que a gente vai ver futuramente.
Vejamos os quatro estágios de desequilíbrio entre eles. O primeiro estágio é a predominância do Yin, quando o Yin está muito aumentado, prejudicando o Yang fica aparentemente deficiente, porém não é uma deficiência do Yang, é um aumento do Yin. Da mesma forma que o Yang pode aumentar, tem uma predominância, e isso faz com que o Yin diminua, que na verdade não é diminuição do Yin, é um aumento do Yang. O outro estágio, o terceiro estágio, vai ser a deficiência do Yin, que a gente vai imaginar que é um aumento do Yang, mas não é apenas uma deficiência do Yin. Da mesma forma, a deficiência do Yang, que é o quarto estágio de desequilíbrio, que o Yang muito deficiente, a gente vai sobressair quem? O Yin. Né? Então, mas não é um aumento do Yin, tá, pessoal? Isso tem que ficar muito claro a partir de agora. É agora ou nunca. Ok. Ainda temos, né, depois de ver todas as leis universais, né, a lei da dualidade universal, esses 4 princípios de relação de Yin Yang, a gente ainda vai ter os 12 teoremas. Hoje a aula é bem teórica, vocês estão percebendo, né? A gente vai ter ainda os 12 teoremas que complementam essas 7 leis Yin Yang e ajudam a entender essa dualidade universal. Os teoremas são, primeiro teorema, Yin e Yang são 2 extremidades de pura expansão finita. Ambas se apresentam no momento em que a expansão atinge o ponto geométrico da separação, ou seja, quando a energia se divide em 2. Segundo teorema, Yin e Yang originam-se continuamente de pura expansão infinita. Teorema 3. Yang tende a se afastar do centro e o Yin tende a ir para o centro. E ambos produzem energia. Teorema 4. O Yin atrai Yang e o Yang atrai Yin. Da mesma forma que o Yin repele o Yin e o Yang repele o Yang. Ok? Quinto teorema. Quando potencializados, o Yin gera Yang e o Yang gera o Yin. Sexto teorema. A força da repulsão e atração de todas as coisas é proporcional à diferença entre os seus componentes Yin e Yang. O sétimo princípio, né, o sétimo teorema, todos os fenômenos têm por origem a combinação entre Yin e Yang em várias proporções. O oitavo teorema. Os fenômenos são passageiros por causa das constantes oscilações das agregações dos componentes Yin e Yang. Tudo tem polaridade. Esse é o nono teorema. 10º. Não há nada neutro, ok? O 11º. Grande Yin atrai pequeno Yin. E o grande Yang atrai o pequeno Yang. 12º. Todas as solidificações físicas são Yin. Solidificação, centro. Centro é Yin, ok? E Yang na periferia. Então, se a gente pensa numa construção, num edifício, o centro desse edifício é Yin. A periferia, né, digamos assim, a parte externa desse prédio já é mais Yang. Tudo bem? Aí a gente acabou os 12 teoremas. Né? Uma curiosidade que eu coloquei nessa aula é a simbologia do Tai Chi. Né? Ele também é representado pelo dragão e pelo tigre. Né? O tigre ele representa o lado Yin. E o dragão representa o lado Yang, mostrando as suas oposições de ciclo, tá? Ainda deixei para vocês, nessa aula, o estudo dos símbolos. Como assim, estudo dos símbolos? Os símbolos do Tai Chi, né? E do Yin Yang. O Tai Chi, como eu já falei na aula passada, olha, eu puxando a aula passada, hein, gente? Vamos estudar, hein? Senão não vai conectar com a aula de hoje. É aquele que tem os 2 polos opostos, preto e branco, simbolicamente preto e branco, tá bom? Então, esse é o Tai Chi. Tem aí o ideograma dele e como se escreve, ok? O Yang ele é representado por uma linha contínua, uma única linha contínua. Já o Yin, em 2 linhas, né? Como se fosse uma linha partida ao meio. Esse é o Yin, são 2 mini linhas, digamos assim. O Yin máximo são essas 2 linhas partidas em cima e embaixo. Então, vai ter partido, 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 tá bom? Na próxima aula, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, se quiser que eu mostre no quadro, a gente escreve. Mas vai ter aí também no site, no slide que está aparecendo aqui do lado,
Então não vai ter nenhum, acredito eu que não vai ter nenhum problema. Tudo bem? O Yang máximo são as duas linhas contínuas. Então tem uma linha em cima, outra embaixo, ambas contínuas. O Yang dentro do Yin, que é o Shaoyin, né, é a linha do Yang embaixo com o Yin em cima, que são as duas mini linhas. Né? E a outra, que é o Yin dentro do Yang, que é o Shaoyang. É o Yin embaixo, a representação do Yin embaixo, que são as duas mini linhas, e o Yang em cima, tudo bem? Visto isso, agora a gente vai entrar na parte do reloginho, mas antes disso eu quero fazer só um adendo aqui com vocês, né? Uma observação bem importante, porque isso tem gerado algumas dúvidas durante as aulas de acupuntura mundo afora, tá bom? Tenho recebido esse feedback e me pediram para falar isso aqui no canal para explicar melhor. A nossa referência aqui, estamos falando do Brasil, okay? É o norte geográfico, que é você olhando para o norte. Eu sou um bonequinho lá no sul, olhando para o norte. Essa é a nossa referência geográfica de pontos cardeais. Portanto, aqui no Brasil, o lado direito, meu lado direito, é o leste. E o lado esquerdo é o oeste. Porém, né, para que facilitar a vida da pessoa? Na cosmologia chinesa é o contrário, porque eles veem a gente lá de cima, do norte. Então, eu estou aqui olhando vocês do norte, né, olhando para o sul. O meu lado direito vai ser o oeste e o lado esquerdo vai ser o leste, tá bom? Então prometam que vão estudar isso com cuidado para ninguém ficar aí causando nas aulas, tá bom? Vamos agora para o reloginho, que também vai ficar aí disponível para vocês nessa aula. Nesse reloginho a gente vai ver que quando dá meio-dia é o quê? É o Yang máximo, então vai ser aquelas duas linhas contínuas representativas, né, do meio-dia. Do reloginho, do ciclo de 24 horas. O pôr do sol vai ser um Yin dentro do Yang, ou seja, vai ser os dois tracinhos pequenos e o tração maior, que é o Yang, acima desses pequenininhos, tá bom? A meia-noite é o Yin máximo, o Yin é à noite, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Segura a ansiedade aí. Então tá, meia-noite vai ser o Yin máximo, então são as duas mini linhas, uma em cima da outra. Já o amanhecer é o Yang dentro do Yin. O Yang embaixo, o Yin em cima. Ok? Todo mundo pegou? Se não pegou, volta o vídeo aí, revê quantas vezes você quiser, tá bom? Você que manda. Então, vamos lá, pode passar. Para o próximo, a gente vai ter aquela tabelinha, né? O próximo slide é a tabelinha do Yang e do Yin, né? Não é uma tabela completa, porque é infinita essa tabela. É em tudo. É em sentimento, é em doença, está em tudo. Yin e Yang está em tudo. Vocês vão falar, nossa, que pessoa Yang, nossa, que pessoa Yin. Mas aquela pessoa Yang hoje está tão Yin. As pessoas vão te olhar meio estranho daqui a pouco. Tá bom? Então, a parte Yang, o que a gente vai ter? O Yang é imaterial, produz energia, é a geração, é o não substancial. Vamos fazer melhor? Vamos já comparar o Yang com o Yin? Que eu acho que assim vocês vão pegar os opostos, né? Que são polos opostos. Então, vamos dar uma, né? Desculpa aí, vamos voltar, pensando melhor. O Yang imaterial e material. O Yang produz energia, o Yin produz a forma, né? O Yin é sempre mais denso, é a forma, é o concreto, tudo bem? O Yang é a geração, o Yin é o crescimento. O Yang é o não substancial, o Yin é o substancial. O Yang é a energia, o Yin é a matéria. O Yang é a expansão, o Yin é a contração. Yang, ascendência, Yin, descendência. O Yang está acima, o Yin está abaixo. O Yang representado pelo fogo e o Yin representado pela água. O lado masculino é representado pelo Yang e o feminino é representado pelo Yin. O verão é Yang, o inverno é Yin. O exterior, as paredes do prédio, lembram? É Yang. O centro do prédio, né, o interior, é Yin. A pele externa, Yang. Os ossos internos, Yin. O dorso é Yang, né? Estou exposta aqui. O Yin
é a parte da frente, né? É a frente do nosso corpo. Conseguiram captar a mensagem? Vamos estudar, gente. Como eu falei, essa lista é infinita. O que tem de coisa aí de Yang e Yin, e tudo é relativo, vocês vão entender em breve. A noção de Yin e Yang refere-se à estrutura e ao modo de funcionamento do cosmo e do corpo humano, sendo este, o corpo humano, o microcosmo operando a imagem do macrocosmo, né, do universo. As patologias aparecem quando tem uma desarmonia, né, entre eles, nesse ciclo, né? E os sintomas podem variar de acordo com o órgão afetado, tudo bem? Na medicina chinesa, né, para o correto diagnóstico e posterior tratamento, é necessário levar em consideração essa mutação do ciclo, né, essa movimentação, esse dinamismo que representa os ciclos, os sopros yin e yang. E reconhecer essas manifestações do Qi, né, que a gente vai falar bastante do Qi ainda, né, acho que a próxima aula, se eu não me engano, é a terceira aula, é estudo sobre o Qi, tá bom? Então fiquem ligados que já vai linkar com essa aula que a gente já está falando hoje, tá bom? E por aqui a gente finaliza mais uma aula. Tá ficando cada vez mais curta essas aulas, gente. Eu quero dar aula de 3 horas agora, combinado? Brincadeira, gente. Então a gente finaliza agradecendo a audiência, né? Muita gratidão ao universo por ter trazido a gente até vocês, por vocês chegarem até a gente. Nada é por acaso. Se vocês estão aqui é porque tem algum recado importante para ser dado. E assim a gente espera. A gente só espera que a gente seja intermediário das coisas boas para vocês, que é tudo que a gente deseja fazer o bem, tá bom? Gratidão, até a próxima aula. Tchau, tchau.